Então, pessoal, vamos ver hoje a questão número 6 do ano de 2014, tá? Ele fala para observar a figura a seguir e diz que o esquema de potência de um conversor estático de frequência para alimentação de um motor de indução é apresentado na figura acima, né? Essa daqui. E a tensão de linha de alimentação trifásica tem valor eficaz de 220 volts e frequência de 60 Hz. Então, o valor da tensão de linha aqui, né? Ele já dá aqui entre duas fases quaisquer é 220 volts. Aí ele pede qual é a função do capacitor no elo CC e a função do diodo em paralelo com os transistores, né, no estágio do inversor, calcular o valor da tensão retificada no elo CC, escrever quais a ordem de funcionamento das chaves, né, simultaneamente em cada intervalo de condução, de maneira a sintetizar uma tensão alternada trifásica nos terminais do motor, e representar nos gráficos a seguir a forma de onda das tensões de fase sintetizadas no inversor ao longo dos intervalos de condução das chaves, né, considerando cada intervalo de condução com duração de 4,2 milissegundos, determinar a frequência da tensão sintetizada pelo inversor e ainda calcular o valor de pico da tensão de fase gerada. Então, uma questão bem complexa aqui, né, com bastante coisa para fazer. No item A, então, ele pede qual que é a função do capacitor no elo CC e a função dos diodos, né, em paralelo com os transistores no estágio do inversor. O capacitor, né, ele acho que é tranquilo de enxergar isso daqui, né, ele serve para eliminar o ripple resultante da retificação da ponte de diodos, né, produzindo uma tensão CC. Então essa ponte retificadora aqui, né, ela vai aqui, eu vou ter uma tensão senoidal trifásica, né, alternada, vai passar pela ponte retificadora, eu vou ter um ripple aqui, que é um retificador de 6 pulsos, né, eu vou ter aqueles 6 pulsos lá de ripple e o capacitor, a função dele é promover a retificação daquela tensão, né, que nem a gente vai ver depois no item B, né, tem que calcular o valor da tensão. Então essa que é a função dele, né, eliminar o ripple e deixar uma tensão CC constante ali, né, para o barramento do inversor aqui depois, inverter essa tensão novamente e transformar isso aqui numa tensão alternada, só que com a frequência controlada, né, para carga. Os diodos eles fornecem um caminho para a condução momentânea de corrente elétrica de cargas indutivas, né, que portanto estão atrasadas das suas respectivas tensões de fase, né. Carga indutiva atrasa a corrente em relação à tensão, até que a corrente inverta de sentido novamente. O tempo de condução dos diodos depende do fator de potência da carga, né. Quanto maior o fator de potência, mais atrasada é a corrente da carga e maior o tempo de condução dos diodos. Então aqui tem uma imagem que mostra mais ou menos isso, né? Uma tensão de saída do inversor, né? Que a forma de onda da tensão na saída do inversor, ela não é uma senoide, né? Ela é uma forma modulada por largura de pulso que imita uma senoide, né? Então isso daqui é uma forma de onda quadrada em escada, né? Que é a tensão de saída que eu vou ter aqui, né? Que esse inversor vai estar entregando para minha carga aqui. E a corrente elétrica aqui, né? Para uma carga indutiva, né? Supondo que eu tenho uma carga indutiva, ela vai filtrar essas harmônicas e eu vou ter uma tensão, uma corrente aproximadamente senoidal, né? Aqui na imagem eu tenho um instante de tempo onde a tensão é positiva, onde a tensão é negativa, né? Ela tem valores negativos e a corrente ainda é positiva. Então nesse instante de tempo aqui o diodo D4, por exemplo, estaria conduzindo, né? E sempre que a tensão e a corrente estão na mesma polaridade, né? As duas negativas ou as duas positivas, eu tenho um transistor conduzindo. Então, por causa dessa questão da carga indutiva, né, para fornecer o caminho de retorno para a corrente elétrica, eu tenho que ter o diodo, né, que vai estar conduzindo nesses instantes onde a tensão e a corrente têm polaridades opostas, né, que nem, por exemplo, esse vermelho aqui, né, esse instante demarcado por esses pontos vermelhos aqui que eu estou mostrando na figura. Depois do item B ele vai para calcular o valor da tensão retificada no elo CC. Né? O valor da tensão retificada é o valor de pico da sinoide de linha, né? Porque lembra que aquilo lá é um retificador trifásico, né, de 6 pulsos, ele vai entregar a tensão de linha para a carga. Então, se eu colocar um capacitor, o que ele vai fazer? Ele vai eliminar esse ripple aqui, vai transformar essa tensão pulsada aqui numa tensão CC, e com o valor de pico, né, o valor de pico da sinoide da tensão de linha, que portanto é a raiz de 2 vezes 220, eu vou ter 311,12 volts. Tá? Essa aqui seriam as três sinoides da tensão de fase, né, que seria 127, e a tensão de linha que estaria aqui 220. Então o valor de pico dela é de 2 vezes 220 vai me entregar 311,12 volts. Tá? Depois na C ele pede para descrever quais chaves, né, transistores T1 a T6 conduzem simultaneamente, né, em cada intervalo de condução, de modo a sintetizar uma tensão alternada trifásica nos terminais do motor, né, no caso da carga que vai estar aqui na saída do inversor. Dois tipos de sinal de controle podem ser aplicados, né, à base dos transistores para gerar uma tensão trifásica na saída, a condução por 180 graus ou a condução por 120 graus, né, de acordo com a bibliografia, né, do livro do Rashid, quarta edição, página 254. A condução por 180 graus é a mais empregada, né, ou seja, cada transistor aqui desses 6 aqui vai conduzir por 180 graus, que é a mesma coisa que metade do período, né, da tensão de saída. 360 graus ou 2π seria um período inteiro, 180 graus é metade do período. Então vocês podem consultar, né, isso aqui na bibliografia, aqui conforme foi indicado aqui na resposta.
Bom, eu retirei também da bibliografia essa imagem, né, que ajuda melhor a gente entender como é que funciona a sequência de disparos aqui para esses transistores, né, que foi também retirado de um livro. Então aqui a gente tem, né, dentro de um ciclo completo que é 2π, né, tomando como referência aqui o G1, esses sinais aqui, eles são os sinais de disparo aqui no gate dos transistores. No caso aqui, como é BJT, seria a base, né, não gate. Mas enfim, esse G1, G2, G3, G4, G5 e G6 é o sinal de disparo aqui na base de cada um dos transistores. Então sempre que um sinal está em nível lógico alto, né, em nível lógico 1, eu vou ter a chave conduzindo. Sempre que ele está em nível lógico 0, a chave vai estar em corte, né, vai estar aberta. As chaves são os transistores, né, que a gente tem aqui. Então esse G1, por exemplo, ele é o sinal de base aqui do transistor T1. Esse G2 aqui é o sinal da base do transistor T2, né, que está aqui embaixo, assim por diante. O que a gente precisa lembrar para resolver esse exercício aqui é que existem 6 modos de operação em um ciclo completo, né, que é 2π. Então o ciclo completo ele termina aqui, ó, em 2π. E em cada modo a gente tem 3 transistores em condução, né, e a condução deles ela fica presente por 180 graus, né, que está mostrado aqui. Então, por exemplo, aqui o G1 aqui, ele fica de 0 até π, né, de 0 a 180 graus em condução. Depois de π a 2π ele fica sem condução. Depois de 2π até 3π ele fica em condução e assim por diante, né? Então é um ciclo que se repete sempre. Esses 6 modos de operação que eu estou indicando aqui embaixo, eles são a divisão aqui do período completo em 6 partes, né, em 6 etapas. A etapa 1, né, que está demarcada por esse pontilhado aqui. A etapa 2, que é essa daqui do meio, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, né? Formando então um período completo aqui de 2π. As chaves que conduzem simultaneamente, tá? Isso aqui tem que ser decorado, não tem muito o que fazer, porque o exercício ele não fornece essa imagem aqui pra gente, né? Então não tem como a gente deduzir quais chaves conduzem simultaneamente, o jeito é decorar, né? A ordem. Então vamos olhar primeiramente aqui, né? Esse primeiro modo de operação aqui, né? Que está demarcado pelo número 1, né? Que começa aqui no 0 e termina nessa linha pontilhada aqui. Quem é que está conduzindo aqui? Eu tenho o gate do G1, né? Eu tenho o transistor T1 em condução, eu tenho o T5 e tenho o T6. Então aqui, se a gente olhar para essa figura aqui, eu tenho o T1, o T5 e o T6 em condução. Ou seja, o 5 e o 6, o 1 aqui é o primeiro disparo que eu vou fazer, né? Nesses três aqui. Como eu falei para vocês, tem sempre 3 transistores conduzindo ao mesmo tempo. Então, em cada um desses 6 modos aqui de operação, eu vou ter 3 chaves, né? 3 transistores conduzindo. Por isso que eu tenho 3 números aqui, né? E tenho 6 modos de operação. Esse aqui é o modo 1, esse aqui é o modo 2, modo 3, o 4, o 5 e o 6. De acordo com essa numeração que está aqui em cima. Vamos olhar agora para o modo de operação 2, né, que é esse daqui. Ele está delimitado por esses dois pontilhados aqui verticais. Então eu tenho quem? Eu tenho o G1, está conduzindo aqui, está em nível lógico alto, o G2 e o G6. Então aqui, ó, o 1, o 2 e o 6, que está sendo mostrado aqui. No terceiro eu tenho quem? Eu tenho o G1, o G2 e o G3. Então aqui, ó, 1, 2 e 3. Aí depois no 4 eu tenho quem? O 2, o 3 e o 4. Então 2, 3 e 4 e assim por diante. Depois 3, 4, 5, 4, 5, 6 e aí o ciclo se repete. 5, 6, 1, 6, 1, 2, 1, 2, 3. Isso aqui fica sempre repetindo, né? Em um loop fechado aqui no tempo para mandar essa tensão alternada trifásica aqui para a carga, na saída. Qual que é a lógica disso daqui, né? Como é que vocês decoram esse número aqui? Vocês podem começar por esse daqui, que é o mais fácil, é 1, 2, 3, né? É a ordem crescente, 1, 2, 3, aí depois 2, 3, 4, depois 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 1, 612, simplesmente seguindo a ordem aqui. Então, primeiro 1, 2, 3, depois o que eu faço? Repito esses dois aqui, ó, repito o 2 e o 3 no próximo, e pulo pro próximo aqui do 3, que seria o 4, então 2, 3, 4. Aí depois repito o 3 e o 4 aqui, pulo pro próximo do 4, que seria o 5, né? Então 3, 4, 5. Aí o próximo aqui repete o 4 e o 5, pula para o próximo do 5 que é o 6. Aí depois mantém o 5 e o 6 de novo aqui, ó, 5 e o 6 e vai para o primeiro, número 1. Aí depois repete o 6 e o 1 aqui e vai para o próximo do 1 que seria o 2, então 612 e assim por diante. Aqui realmente não tem muito o que fazer, tá? Você tem que decorar essa ordem aqui. E uma coisa que dá para ser também, que é meio intuitivo, né, que vocês podem lembrar aqui para ajudar a não errar isso daqui, é que 2 transistores da mesma fase nunca podem conduzir simultaneamente, né, pois resultaria num curto-circuito. Se eu, por exemplo, errasse, né, colocasse erroneamente o T1 e o T4 em condução ao mesmo tempo, o que ia acontecer? Essas duas chaves fechadas aqui ia fazer um curto-circuito aqui da linha do mais VCC para o menos, né, diretamente. Então ia ter um curto, uma corrente que ia vir daqui e ia descer diretamente, né. A mesma coisa do T3 e T6. Se os dois estiverem em condução ao mesmo tempo, o que vai acontecer? A corrente vem aqui em curto-circuito e vai para a fase aqui negativa, né. Mesma coisa T5 e T2. Então, 2 transistores da mesma fase nunca podem estar conduzindo simultaneamente, né? Senão eu vou ter curto-circuito. Aqui eu tenho a fase A, né? Então os dois da fase A seriam o T1 e o T4.
os dois da fase B seria T3 e T6, e os dois da fase C seria T5 e T2, tá? Se vocês notarem esse padrão aqui, é sempre dois de cima e um de baixo, ou dois de baixo e um de cima que conduzem, tá? É sempre esse padrão aqui. Por exemplo, o 561 eu tenho dois de cima, né? O 5 e o 1, e o 6 aqui embaixo. 612 eu quem? Eu tenho o 6 e o 2 de baixo e o 1 de cima. Então é sempre dois de cima e um de baixo, e depois dois de baixo e um de cima, sempre alternado, né? Vocês podem ver de acordo com essa lógica aqui. Então a resposta para o nosso item C seria essa parte aqui que está em negrito, né? Essa aqui que é a sequência de disparos aqui dos transistores. Aí depois, no item dele, pede para representar nos gráficos a seguir a forma de onda das tensões de fase, né, sintetizadas pelo inversor ao longo dos intervalos de condução das chaves, né, que é 180 graus, né, cada transistor conduz por 180, considerando cada intervalo de condução com duração de 4,2 milissegundos. Determine a frequência da tensão sintetizada pelo inversor e calcule o valor de pico da tensão de fase gerada. Então, cada intervalo de condução dura 180 graus, né? Ou seja, metade do período. Portanto, se metade do período é 4,2 milissegundos, né, que é um intervalo de condução de um transistor qualquer, a frequência e o período são dados para essa expressão aqui, né? O período completo vai ser 2 vezes 4,2 milissegundos, né? Porque se um período aqui é 4,2, né, que vai até 180 graus, 2 vai ser 360 graus, que é o período completo. Por isso que o período aqui ele é 2 vezes 4,2 milissegundos. Para calcular a frequência é só fazer 1 sobre o período, né? Divide 1 por 8,4 aqui, eu vou ter 119,04 Hz. Essa aqui então que vai ser a frequência da componente fundamental ali das tensões, né, de fase e de linha aqui que eu vou ter na saída do inversor. Depois a gente pode partir para o desenho aqui das tensões de fase, né, VA, VB e VC. Elas já estão desenhadas aqui, né, mas eu vou explicar já como é que vocês podem obter esses valores aqui. O que a gente tem que lembrar aqui, né, é que a nossa carga está em Y, né, então a gente precisa calcular a tensão de fase, que portanto é diferente da tensão de linha. No item D lá ele pediu para calcular as tensões de fase, não as de linha, então as de fase é VAN, VBN e VCN. Se a gente olhar para a nossa figura aqui, né, o que é o VAN, VBN e VCN? É a tensão em cima de cada uma dessas cargas aqui, né, tem a carga da fase A, da fase B e da fase C, o ponto comum de ligação delas é o neutro, e eu quero a tensão de fase, né. A tensão de linha ela só tem uma amplitude, né, que é o próprio VCC, né, a tensão de CC retificada. Mas a tensão de fase a gente precisa calcular, né, justamente porque a minha carga está em Y. Se fosse uma carga em delta, a tensão de fase e a tensão de linha seriam iguais, né, seria o próprio VCC. Mas como a carga está em Y, eu tenho que calcular então a tensão de fase, né, que vai ser menor que a tensão de linha aqui do meu sistema. Outra questão aqui que você tem que notar, né, é que um período completo aqui de 2π, né, que é essa largura verde total aqui, ela tem 6 modos de operação, que nem a gente tinha falado para vocês, o modo 1, 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Cada modo de operação, o valor da tensão aqui de fase muda, né, que é entregue para a carga muda. Então o primeiro modo de operação é entregue esse valor aqui de tensão, que é VCC sobre 3, né, onde VCC é a tensão CC aqui, né, do link CC aqui do inversor. Depois do modo de operação 2 ela pula para 2 VCC sobre 3, depois cai de novo para VCC sobre 3 e assim por diante, né. Mas ela só pode assumir esses dois valores aqui. O valor de pico é o valor positivo 2 VCC sobre 3, o valor intermediário é VCC sobre 3. E os valores negativos, né, a onda ela é simétrica, então aqui embaixo eu teria o quê? Eu teria menos VCC sobre 3 e aqui embaixo aqui, eu teria menos 2 VCC sobre 3, porque a onda aqui ela é simétrica. Então eu só preciso calcular essas duas amplitudes aqui e depois estender o mesmo raciocínio para a parte aqui de baixo, né. O mesmo se aplica para a fase B e para a fase C. As três tensões aqui elas têm essas duas amplitudes aqui também, né? Se eu fizesse calcular aqui para a fase B e para a fase C também. Vamos olhar primeiramente para o modo 1, né? O modo 1 é esse modo aqui, ó, que é delimitado por esse ponto tirado aqui, tá? Onde a tensão aqui ela vale VCC sobre 3 aqui na fase A. Durante o modo 1, né, ou seja, para ômega t maior que 0 e menor que π sobre 3, né? Porque cada módulo tem a largura de π sobre 3, né, que é 60 graus, que são 6 no período completo, então 6 vezes 60 daria 360. Então o modo 1 ele vai de 0 até 60 graus, ou π sobre 3. Eu vou ter o transistor Q1, o Q5 e o Q6 que vão estar conduzindo, né? Que nem a gente viu lá no item C da sequência de disparos. Bom, se eu tenho o 1, o 5 e o 6 conduzindo, né? Vocês podem ver aqui que se o 1 e o 5 estão conduzindo, então para a fase A e para a fase C aqui eu vou estar entregando a tensão mais VCC. Que isso aqui está chave fechada, vou estar entregando mais VCC para a fase A, vou estar entregando mais VCC aqui para a fase C, tá? E aí, se o T6 está conduzindo aqui, ele vai estar entregando o negativo aqui para a fase B. Então, T6 conduzindo, chave fechada, eu vou ter o menos aqui sendo entregue diretamente para a fase B. É exatamente isso aqui que está sintetizado nesse circuitinho aqui de cima. Então, positivo aqui para a fase A e positivo aqui para a fase C. Então, tem aqui fase A e fase C, tá entregando o positivo do VCC, e o negativo aqui para a fase B. Próximo passo é calcular a resistência equivalente aqui vista pela fonte que está sendo entregue para a carga.
Essa resistência equivalente é muito simples, né? Aqui eu tenho R sobre 2, que está em paralelo, e aqui eu tenho R. Então, resistência equivalente é R mais R sobre 2, vai dar 3R sobre 2. Agora, para calcular a corrente 1 aqui, eu divido o VCC pela resistência equivalente, né? Então, divido o VCC por isso daqui, é só inverter essa fração aqui, eu vou ter 2 VCC sobre 3R. Essa aqui que é a corrente elétrica I1. E para calcular a tensão na fase A e na fase C, né, que são exatamente a mesma, né, porque os dois estão no mesmo ponto aqui, eu faço essa corrente I1 vezes o paralelo do R1 com R2, né, que é a resistência equivalente. Então, I1 vezes R sobre 2, né, que é a resistência equivalente. Substituindo então a corrente I1 aqui dentro dessa expressão aqui, eu vou ter exatamente o VCC sobre 3. Essa daqui que é o módulo da tensão de fase na fase A e o módulo da tensão na fase C, tá, em relação ao neutro. E depois, para calcular a tensão VBN, né, eu faço o VBN é a corrente vezes a resistência que está aqui embaixo. Então eu pego a corrente I1, né, negativa, porque a corrente está entrando por aqui agora, e faço menos ela vezes o R, né, que é a resistência que está aqui na fase B. Então eu vou ter exatamente isso daqui, ó, pego a corrente aqui e jogo aqui nessa expressão, vou ter esse valor aqui para a tensão VBN aqui no modo 1, né, na divisão 1 aqui do sistema. Então, o que a gente acabou de calcular foi isso daqui, né? Esse VCC sobre 3 aqui. Esse daqui é a amplitude aqui que eu tenho para a fase A, né? E para a fase C também, que nem a gente viu. E para a fase B, ele é menos 2 VCC sobre 3, que a gente calculou. Agora o modo 2, tá? Qual que é o modo 2? O modo 2 é esse daqui. Agora a gente vai calcular essa tensão aqui, tá? A gente está nesse quadrante de tempo aqui. Durante o modo 2, a gente tem o Q1, o Q2 e o Q6 em condução. Então aqui, ó, Q1, Q2 e Q6. Se o Q1 está em condução, ele está entregando o positivo do VCC aqui para a fase A, e se o Q2 e o Q6 estão em condução, eles estão entregando os dois o negativo aqui para a fase B e para a fase C. Então, negativo para a fase B e para a fase C, que ainda sendo mostrado aqui, ó, negativo do VCC, e positivo aqui para a fase A. Tá? É exatamente isso aqui que está sendo entregue para a carga. Da mesma forma, vamos calcular a resistência equivalente que a fonte VCC está enxergando aqui, né, que é R mais R sobre 2, vai dar 3R sobre 2, mesma coisa de antes. Agora, calcular a corrente 2, né, é a tensão VCC dividido pela resistência equivalente, né, só inverte essa fração aqui, multiplica pelo VCC, vai dar esse resultado aqui. Aí, para calcular a tensão VAE, né, da mesma forma, multiplica a corrente I2 pela resistência R, vou ter, então, pego o I2 e jogo aqui dentro, vou ter 2 VC sobre 3, né, vou cortar esse R aqui com esse aí do denominador, vai sobrar isso daqui. Então, essa aqui que é a amplitude da fase A. Depois, se eu quisesse calcular da fase B, o que seria? Né? Seria o I2, né? Menos, porque está entrando agora pela fase B e C, vezes a resistência equivalente, né? Que é o R sobre 2. Eu ia ter exatamente esse resultado aqui que a gente tem aqui mostrado aqui na figura. Então, eu ia ter esse valor aqui para a fase B e para a fase C, ó, exatamente o mesmo valor, né? Os dois negativos aqui. E para a fase A eu tenho 2 VC sobre 3, que foi o que a gente acabou de calcular, né? Essa tensão aqui. Aí, se eu estender o mesmo raciocínio para cada um desses instantes de tempo, né? Fizer o mesmo desenho aqui para cada um deles, eu consigo desenhar as 3 formas de onda aqui completa, tá? Então, pessoal, uma questão aqui realmente complexa, né, que exige bastante trabalho da gente. Qualquer coisa deixar nos comentários aí, então até a próxima aula. Obrigado a quem assistiu, valeu!